Módulo 33, dimensionamento de painéis de lajes com recurso ao método Marcos. Seguidamente, procede-se à discussão da escolha da espessura da laje a adotar em painéis de laje justapostas e a influência do passeio de sobrecargas nos momentos de dimensionamento, sendo apresentado um método simples, o método Marcos, desenvolvido para a resolução do problema e já aplicado à determinação de momento máximos em vigas. E, portanto, este método, válido para vigas e para lajes, será aqui, digamos assim, recordado para a sua correta aplicação. Admita-se um painel de laje composto por diversas lajes com diferentes dimensões, ou seja, com diferentes vãos. Neste caso, as lajes extremas com um vão L1 segundo X e um vão intermédio com um vão L2 e um determinado vão LY na direção Y. E a pergunta que se coloca é: pode o painel de lajes apresentar diferentes espessuras, ou seja, uma espessura H1 para os vãos de extremidade, já que têm características rigorosamente iguais, e um vão H2 e uma espessura H2 para o vão central? Bom, a resposta a esta pergunta é sim, poderia, sendo a espessura constante em cada painel, nada haveria a opor a que se pudesse executar a laje com diferentes espessuras. Portanto, uma espessura H1 para os vãos de extremidade e uma espessura maior, H2, para o vão intermédio, já que apresenta vãos mais significativos. No entanto, a vantagem é pequena, já que apenas se poderá tirar partido da maior altura útil, associada à maior espessura, para o momento do vão. Admite-se a adoção de painéis de diferentes espessuras. Portanto, o tal H1 nos vãos de extremidade e o H2 para o vão central, vão de maior dimensão. Se nós procedermos a um corte segundo X, portanto, teríamos uma secção como a aqui representada, uma maior espessura no H2 no vão central e menores espessuras nos vãos laterais. O diagrama de momentos, segundo a direção X, seria, portanto, do tipo aqui do representado, em que, obviamente, o momento sobre as vigas nos apoios terão que ser únicos, não é? Sobre a viga, e enquanto que para o momento positivo é possível tirar partido do posicionamento da armadura com uma maior espessura, portanto a altura útil seria função da espessura H2, a tal a espessura superior que se adotava para este vão. Mas quanto ao momento é negativo, pois naturalmente eu, tendo um bordo de continuidade, ambas as lajes têm de ser dimensionadas para o momento negativo, pelo que a altura útil, que é, neste caso, nesta secção, condicionada pela menor espessura, a espessura H1, e, consequentemente, portanto, não haveria nenhum benefício em adotar ou poder tirar partido da maior espessura da laje central. Portanto, em geral, as lajes são constituídas pela justa posição de diversos painéis de idêntica espessura. A espessura da laje deve ser pré-dimensionada para o painel condicionante, aquilo que apresenta maiores esforços. Se as condições de apoio forem similares, o vão condicionante será o maior dos menores vãos. Na escolha desta espessura, deve procurar-se garantir uma distribuição equilibrada de momentos reduzidos pelas diferentes secções. Portanto, em lajes vigadas, o momento reduzido máximo deve situar-se entre os ponto 1 e os ponto 15. Sendo a espessura de um painel de lajes condicionadas por um único vão, é usual aceitar que para esse vão adotar miús mais elevados, entre os 15 e os 20, de forma a não sobredimensionar em excesso as restantes lajes. Pensemos aqui neste painel de lajes que é composto por 9 lajes de diferentes dimensões e verdadeiramente são 9 os painéis
cada um deles com as suas dimensões específicas, segundo x e segundo y, e se for necessário pré-dimensionar esta laje, deveríamos ser capazes de descobrir qual era o vão condicionante, ou seja, aquele vão aonde poderão aparecer os maiores esforços. Como é que isso se faz? Bom, em primeiro lugar, tipificando o tipo de lajes em que estamos presentes, neste caso, por condições de apoio, para ter uma noção das respectivas rigidezes, e quando concluímos que do tipo A, ou seja, lajes apoiadas e contínuas, com continuidade, temos 4 painéis, os painéis de canto. Depois temos 3 lajes em que tem um bordo apoiado e 3 de continuidade, que são as lajes, digamos assim, laterais, mas entre as 2 lajes de canto. E finalmente sobra a laje 5, que é uma laje do tipo C, totalmente contínua. Dentro de cada um destes tipos de lajes, o que teríamos que analisar era quais eram os menores vãos de cada uma das lajes e, de entre esses menores vãos, escolher aquela que tem o maior desses menores vãos. E, portanto, passando à análise dos painéis condicionantes, o que se conclui que o painel A, o mais condicionante é o painel 9, porque tem como menor dos vãos, como 5, que é maior que todos os outros 3 painéis desta mesma tipologia. E do tipo B, o pior painel é o painel 6, porque também tem como menor vão um vão com 5 metros de vão. E, portanto, atendendo às condições de geometria, de menor continuidade, diríamos que seria expectável que os maiores esforços aparecessem no painel A. Quanto ao cálculo dos esforços nos painéis da laje, portanto, o cálculo dos esforços é efetuado painel a painel, de forma individualizada, procedendo depois, no final, à compatibilização dos momentos nos bordes de continuidade. Em cada painel, os esforços são, em geral, obtidos com base no denominado método de Marcos, em que se recorre a este método por permitir estimar os esforços máximos no vão e nos apoios, tendo por base o conceito de passeio de sobrecargas. Assim, e de acordo com a filosofia de segurança, a carga permanente, como o nome indica, irá atuar em permanência em todos os painéis. Lá, a sobrecarga deverá ser considerada a atuar apenas nos painéis em que tal seja condicionante para os esforços em análise, e isto está muito associado ao conceito de linha de influência e tentar perceber quando é que a sobrecarga, digamos assim, amplifica os momentos provocados pela carga permanente, e aí deveremos considerar a atuar, ou quando alivia os momentos da carga permanente, e aí não a devemos considerar a atuar. Portanto, vamos pegar numa viga com 2 tramos para analisar os esforços da viga representada. Sabemos que se a sobrecarga atuar no primeiro vão, a deformada será do tipo da aqui representada, ou seja, a laje deforma-se no vão em que está carregada e, por continuidade, irá tender a levantar no vão adjacente. E, portanto, isto cá está muito associado ao diagrama de momentos, que é positivo e negativo no primeiro tramo e passará de negativo para 0, mas sempre com momento negativo no segundo tramo. O que faz com que, obviamente, se ela está no segundo tramo não carregada, está totalmente sujeita a momentos negativos, terá uma deformada como a representada na figura. E, portanto, a atuação da sobrecarga no primeiro tramo vai aliviar os esforços no segundo vão e vice-versa. Portanto, na determinação do máximo momento positivo num vão, não deverá, por isso, ser considerada a atuação da sobrecarga no vão adjacente.
Assim, a determinação do máximo momento positivo, se pensarmos num painel de lajes composta por 3 lajes seguidas, o que vemos é que, e se pretendermos pensar no momento positivo na secção do vão da laje extrema, o que sabemos é que a carga permanente atua em toda a laje e, portanto, vai conduzir a um diagrama de momentos similar ao aqui apresentado, em que o momento é positivo no vão em causa e se colocar a sobrecarga a atuar no primeiro vão, o diagrama de momentos correspondente a esta solicitação dá um diagrama similar nesse primeiro vão, mas depois, a partir do primeiro vão, não existindo sobrecarga, o diagrama de momentos será linear até desaparecer no vão extremo. Conduzindo, portanto, também a um acréscimo de momento positivo no vão em análise. E se finalmente se colocar a sobrecarga no último tramo, por se ter um diagrama, digamos assim, simétrico do anterior, conclui-se que também neste primeiro tramo existirá um acréscimo do momento devido à sobrecarga. E, portanto, a solução que deverá conduzir ao maior momento no primeiro tramo será de aplicação da carga permanente em toda a estrutura e de sobrecargas no vão em causa e depois não a aplicar no vão adjacente e tornar a aplicá-la no vão seguinte. Digamos assim, isto, que se continuasse a existência de painéis, continuaria com este, digamos assim, padrão. Claro que na análise da secção oposta, a análise seria similar e o carregamento seria novamente este. Se estivermos então pensando no máximo momento positivo, mas agora na secção do painel central, a carga permanente irá atuar em toda a estrutura e conduzir a um diagrama de momentos idêntico ao anteriormente analisado, com o máximo momento positivo, obviamente, no vão. Se a sobrecarga atuar neste vão, ela conduz a um máximo momento positivo no vão e os painéis adjacentes terão momentos negativos porque a sobrecarga não deverá atuar neles, mas se a laje continuasse, digamos assim, para outros vãos adjacentes, os imediatamente seguintes deveriam estar carregados e depois os outros. Se a análise for agora pretendida for a de obter o máximo momento negativo, ou seja, se escolhermos como secção em análise a secção do apoio central, o que se conclui é que, mais uma vez, a carga permanente irá estar a atuar em toda a estrutura, dando o respectivo diagrama de momentos, com momento negativo nesta secção. E se colocarmos a sobrecarga no painel esquerdo imediatamente adjacente a este bordo, concluímos que o diagrama de momentos é o aqui representado com um momento negativo naquele bordo. Se a sobrecarga atuar no vão à direita, o diagrama é similar, conduzindo também a um momento negativo no bordo em causa e, portanto, seria este o carregamento a considerar. Claro que nos vãos extremos, neste caso, não se deveria colocar sobrecarga, mas se a laje continuasse para a esquerda ou para a direita, no vão seguinte já deveríamos colocar a sobrecarga e assim sucessivamente. E, portanto, desta análise anterior, conclui-se que o máximo momento positivo obtém-se quando a sobrecarga atua nesse vão e não atua nos vãos imediatamente adjacentes, tornando a atuar nos seguintes. Para o máximo momento negativo, o valor obtém-se quando a sobrecarga atua simultaneamente nos vãos adjacentes ao bordo em análise e não atua nos vãos seguintes e depois novamente deverá atuar e não atuar sucessivamente. Para o cálculo dos esforços do painel de laje, a aplicação deste conceito anterior nas lajes é conseguido através do denominado método de Marcos.
Este método pretende estimar, de uma forma simplificada, os esforços máximos no vão e nos apoios, tendo por base o conceito de passeio de sobrecargas. Então, imaginando nós que pretendíamos dimensionar com os momentos do vão central do painel C, para o cálculo destes máximos esforços, que serão obviamente momentos positivos, a situação mais gravosa de atuação das cargas seria a seguinte: portanto, a carga permanente teria que atuar em todos os vãos, essa é uma particularidade da carga permanente, mas quanto à sobrecarga, ela deveria atuar neste vão em causa, não é? Portanto, atuar no painel em causa, e deveria atuar nos painéis, não atuar nos painéis adjacentes, tornando a atuar nos painéis seguintes. E, portanto, neste caso, nós chamamos que deveria ter uma atuação em painéis alternados em quincôncio, ou, se quisermos, tipo em xadrez. E, portanto, seriam estes os painéis onde a sobrecarga deveria ser considerada a atuar para agravar o máximo momento positivo no painel C. Se o nosso objetivo for o cálculo do máximo momento negativo num bordo, sabemos que a carga permanente estará a atuar em toda a laje, mas no que diz respeito à sobrecarga, ela deverá estar a atuar nos vãos que, digamos assim, são adjacentes ao bordo em causa, ou seja, atuar nos dois vãos em contacto com o bordo que estamos a analisar, e a partir deles a análise deveria ser de atuação em quincôncio a partir dela. E, portanto, neste caso, em painéis alternados, seriam mais aqueles outros dois apenas. Para ter em conta este efeito, o método de Marcos foi desenvolvido e propõe que os esforços sejam determinados com a seguinte metodologia: para os momentos positivos no vão, sendo aquela secção em análise, a carga permanente está sempre a atuar, a sobrecarga só deveria atuar neste vão e não nos imediatamente adjacentes. Isto é equivalente a pôr a carga permanente a atuar e subdividir a sobrecarga em duas parcelas, uma metade que estaria a atuar em toda a laje, tal como a carga permanente, e a outra metade que iríamos colocar metade a carregar os vãos mais gravosos e metade a aliviar nos vãos adjacentes. E o que se conclui é que no vão em causa nós temos o efeito equivalente da sobrecarga a atuar tal como pretendido, e nos vãos adjacentes a carga é nula, tal também como pretendido. Agora, se analisarmos cada um destes modelos sujeitos aos carregamentos em causa, o que é que se conclui? Conclui-se que para a sobrecarga, atuando, digamos assim, com sentidos opostos nos diferentes vãos adjacentes, o que se conclui é que a deformada desta estrutura seria amplificada e do tipo de uma deformada como aqui representada, que é equivalente ao de uma viga simplesmente apoiada no vão central, e, portanto, os esforços desta solicitação seriam facilmente, digamos assim, obtidos pela adoção de um modelo de estrutura simplesmente apoiada. No que diz respeito à outra parcela da sobrecarga e da carga permanente, pois a sua deformada está limitada, porque existem cargas dos dois lados dos apoios, fica limitada e restringida nos apoios, e então os esforços podem ser calculados admitindo que há uma continuidade, ou seja, há um encastramento nestes bordos, nos dois bordos. Consequentemente, e é isto que o método Marcos vem propor, vem dizer que os esforços podem ser obtidos pela soma destes dois modelos. E, portanto, se adicionarmos os esforços positivos do modelo de continuidade com o modelo simplesmente apoiado, onde pomos apenas a atuar metade da sobrecarga, obteríamos uns esforços realistas do modelo de carga permanente mais sobrecarga. Para o cálculo dos esforços no apoio,
para esse cálculo, o método de Marcos propõe que se calcule o momento no bordo de continuidade, admitindo o painel solicitado pelo carregamento total e com as condições de apoio efetivas, dada a restrição à deformação imposta pela atuação da carga. Portanto, como para o cálculo do momento num bordo de continuidade é necessário colocar a carga de ambos os lados desse bordo, isto é equivalente a um modelo como aquele que temos para a estrutura. Ou seja, um modelo de continuidade nesse bordo e respeitando as condições de apoio nos restantes bordos. Assim, pelo método Marcos, para momentos positivos, e se pensarmos neste painel apoiado, continuidade, o que o método Marcos propõe é que para o cálculo dos momentos positivos se determinem os esforços de um painel nestas condições solicitado pela carga permanente mais metade da sobrecarga e que o momento positivo aqui determinado, a este momento positivo, se adiciona um momento positivo determinado num painel totalmente considerado simplesmente apoiado, com aonde atua metade da sobrecarga restante. Para os momentos negativos, o que o método Marcos propõe é que se considerem as condições de apoio reais e se aplique a totalidade da carga e com isso se obtenham os momentos negativos do modelo. Outro aspecto importante a ter em conta é, naturalmente, o equilíbrio de momentos em bordos de continuidade, porque quando nós calculamos as diferentes lajes como painéis isolados, só por milagre é que os momentos nos bordos de continuidade é que somos conduzidos a valores iguais, não é? E, portanto, nos bordos de continuidade entre dois painéis A e B, não sendo a rigidez de torção da viga significativa, o momento nesse bordo terá de ser o mesmo à esquerda e à direita, e se os calcularmos de forma independente, não é aí que não chegamos a esse valor. Então, o que é que se faz? O momento AB terá, portanto, que ser um valor intermédio entre o momento obtido para o painel A e o momento obtido quando calculado o painel B, o que, naturalmente, irá depender das respectivas rigidezes. Como é que se faz esse equilíbrio? De uma forma simplificada, é usual adotar para o momento no bordo de continuidade o momento médio obtido para cada um dos modelos dos vãos adjacentes. Ou seja, calcula-se para o painel A o momento negativo no bordo, calcula-se para o painel B o momento negativo nesse mesmo bordo e o momento no bordo AB será a média dos momentos assim obtidos. No entanto, importa terem atenção que, não podendo ser alterado o equilíbrio da laje, a alteração dos momentos nos apoios pode afetar os momentos no vão. Como é que isto se vê? Imaginemos que eu calculei de forma separada o vão da esquerda do vão da direita e por isso obtive um momento A diferente do momento B. Se pretendo acertar ou proceder ao acerto do momento neste bordo e, portanto, escolho um momento AB que é uma média ponderada dos dois momentos, o que acontece então é que significa que o momento A irá baixar para o momento AB e, consequentemente, toda a parábola que está aqui representada vai ter que baixar e a meio vão irá ocorrer uma descida desta parábola de um valor delta MAB sobre 2 e, consequentemente, este momento no vão será maior, o que poderá pôr em causa o momento de dimensionamento calculado para este painel. Claro que no vão à esquerda sobe, o momento irá diminuir, mas isso, se nós considerarmos que o momento de dimensionamento foi calculado para uma determinada condição, se este diminui e, portanto, não será mais gravoso e, portanto, esta não é uma situação a ter em conta. E, portanto, em geral, é desprezada. Atendendo a que no dimensionamento de painéis de laje pelo método Marcos se adotam combinações de ações distintas para o cálculo dos momentos positivo e negativo, ou seja, estamos implicitamente a obter a envolvente de momentos máximos, é usual desprezar este cálculo, ou seja, esta descida do momento
positivo no vão, caso se limite a redistribuição dos esforços nos bordos de continuidade a 80% do momento máximo. Ou seja, então passaremos a descrever que o momento no bordo de continuidade será o maior de dois valores, ou seja, ou a média dos dois valores, não deixando que essa média deixe abaixo de 80% do maior dos momentos A ou B. Portanto, analisando a influência do acerto de momentos efetuados no bordo, pensando que se procederam ao cálculo de duas combinações, a combinação que conduz ao máximo momento A negativo, que é aquela que foi considerada o modelo real com a totalidade da carga. E para o cálculo dos momentos positivos fez-se outro modelo, o modelo real com carga permanente mais metade da sobrecarga e um modelo simplesmente apoiado com metade da sobrecarga e, portanto, outra combinação que eu aqui represento a verde. O que dissemos anteriormente é que se descermos para um momento no bordo de continuidade respeita à regra anterior, que é, no fim de contas, a soma dos momentos, a média dos momentos negativos no bordo, ou não deixando que esse valor desça abaixo de 80% do valor máximo, o que se verifica é que aquela descida que aqui representa o vermelho do diagrama de momentos para a combinação de maiores momentos negativos não ultrapassa, em geral, a meio vão, o momento máximo obtido para a combinação mais gravosa de momentos positivos. E, portanto, em geral, isto acontece porque não é necessário fazer quaisquer acertos. Finalmente, importa ter em atenção o caso particular de um bordo de extremidade ser uma consola. A primeira coisa que importa ter consciência é que quando se tem como bordo, como última laje, uma laje em consola, o que sabemos é que, sendo a consola um elemento isostático, o momento no bordo tem de ser obrigatoriamente igual ao momento da consola. E, portanto, se o painel interior, como aqui representado à esquerda, tivesse sido calculado como de continuidade no bordo da consola, o que acontece é que o diagrama de momentos conduz em geral a um valor significativamente superior ao momento na consola, pelo que o momento teria que descer obrigatoriamente para o momento na consola e, consequentemente, aqui não poderia ficar pelos valores médios. Atenção, este é um erro frequente que se comete. E, portanto, esta toda descida iria obrigatoriamente implicar com o momento do vão, tendo que necessariamente proceder a essa verificação. Assim, o que se aconselha é que, quando estivermos presentes numa situação de laje em consola a terminar um determinado vão, o que devemos fazer é dimensionamos o bordo terminal, o bordo da consola, para o momento na consola e, portanto, aí sabemos que é esse o momento de dimensionamento e é essa a situação que fazemos. E o bordo anterior, que termina no bordo da consola, aquilo que aconselho é que se dimensione, considerando a laje interior como apoiada no bordo da consola, dimensionar para os momentos resultantes. E, portanto, dimensionar o painel seguinte como sendo um painel com as condições respectivas à esquerda e apoiado no bordo da consola. Claro que, se pretender, poderá depois diminuir-se o momento de dimensionamento do vão, querendo, não é, para a diminuição correspondente à subida do momento na consola. Mas isto, em geral, é desprezado, já que este momento é pequeno e esta variação não será significativa. Em termos de resumo, procedeu-se à discussão neste módulo da escolha da espessura da laje a adotar em painéis de laje justapostas e a influência do passeio das sobrecargas nos momentos de dimensionamento, tendo sido apresentado o método Marcos desenvolvido para a resolução deste problema.